Naquele dia, a primeira informação era um sequestro. E ali estava o marido de Jéssica, 22 anos, e ela estava morta. A primeira informação, e essa informação saiu da boca do marido, ele dizia para a polícia: eu fui sequestrado, amarrado, ele gritava, e aí minha mulher foi morta. Mas ele não falava com uma fisionomia de quem está relatando apenas algo. Era um rosto sofrido dele, um rosto de quem tinha perdido a mulher que ele tinha conhecido aos 15 anos de idade, e logo depois, cerca de um ano depois, nascia a primeira filha do casal, que agora tem 6 anos de idade. Jéssica, 22, estava ali morta, e o marido tinha um rosto de desespero, do mais profundo desespero. Mas quis a polícia, que caísse exatamente na frente do marido um investigador. Desses que não se impressionam com choro, não se impressionam com história, mas só se impressionam com provas. E o investigador, devagarinho, foi, andou, pesquisou. Me põe a imagem do marido preso. Põe a imagem. Aí tem a faca, correto? A faca que ele usou no crime. Aí está o carro e aí está ele. Mas tem imagem dele em movimento, que nós mostramos ainda há pouco. Aí é a casa cercada. Corta para mim e acha imagem, por favor, em movimento dele preso atrás das grades. Por quê? Mostra agora, por favor. Aí você vai vendo ele. Olha ele aí já preso, fizeram um efeito, ele está na delegacia, a mão está machucada. Ele tinha dito que essa mão machucada, corta para mim, que essa mão machucada tinha sido pelos sequestradores. O investigador imediatamente percebeu que não. E a história se deu da seguinte maneira. A história se deu, ele com a mulher levaram a filhinha para a casa da mãe de Jéssica, a sogra. Mal sabia Jéssica que ali havia um plano entre o marido dela e a mãe dela. O marido, que Jéssica, óbvio, não poderia desconfiar, amante da mãe. Os dois, mãe e marido, planejaram o crime. Mas no primeiro momento aconteceu, segundo ele, assim. Põe no ar. Jéssica Ananias da Costa, de 22 anos, foi morta dentro de casa com 25 facadas. Bruno José da Costa, de 26 anos, foi quem assassinou a esposa. Ao chamar a polícia, ele disse que o casal tinha sido vítima de um bandido quando se preparava para sair de viagem. O homem que exigia dinheiro teria rendido os dois com uma faca na garagem da casa, amarrado Bruno e levado Jéssica até o banheiro, onde ela foi esfaqueada. Mas pela violência dos golpes, a polícia logo desconfiou dessa versão. Além da faca encontrada dentro da casa, os policiais localizaram esta outra, junto com um par de luvas sujos de sangue num bairro distante. O carro da família, que segundo o marido teria sido usado pelo assaltante na fuga, foi abandonado na saída da cidade. O carro foi encontrado em um local distante. Depois do crime, ele contou com a ajuda de alguém para tentar mascarar a situação e tentar forjar aí um latrocínio. Bruno da Costa, que se feriu na briga com a esposa, está preso na delegacia de Apucarana, onde deve aguardar julgamento. A polícia não acredita que o crime tenha sido premeditado. Em depoimento, o acusado disse que ele e a esposa tiveram uma discussão muito séria no início da madrugada e que o assassinato teria sido motivado por ciúmes. Ela sabia que ele mantinha um relacionamento amoroso com uma pessoa muito próxima do casal. A quantidade de ferimentos era muito grande, e não compatível com crimes de latrocínio. A gente vê que ali existia emoção, existia raiva
na prática daqueles golpes. O casal tem uma filha de 6 anos que estava na casa dos avós em Arapongas no momento do crime. No velório, a família, muito abalada, não quis comentar o caso que chocou a cidade inteira. Deixa eu dizer o seguinte, o que ocorre, né? O que ocorreu aqui agora, ele finalmente confessou o crime. Ele agora confessa o crime e, segundo agora a confissão, o que ocorre? Ele, há 4 anos, se apaixonou pela sogra e a sogra se apaixonou por ele. E ele não é um cara qualquer, ele é formado em direito, é bacharel em direito, não é? E aí, ele, uma paixão incontida pela sogra, e aí, ela e ele tramaram o crime. Eu fico imaginando o que deve ser uma mãe, né? Tramar o crime da própria filha. Tramar com um genro como matar a própria filha. E a sogra não está presa. Por quê? Porque acabou o tempo do flagrante para ela. Mas ela vai ser indiciada como coautora do assassinato. Ela, segundo tudo o que a polícia já reuniu, planejou o crime justinho com ele. Agora, eu fico imaginando o seguinte, o que deve ser, primeiro, um sujeito, casa com uma moça, aos 15 anos de idade conhece a moça, logo depois casa, passa com ela mais de 6 anos, ela 22 anos, linda dessa maneira, de repente ele se apaixona pela sogra e a sogra se apaixona por ele de tal ordem que é capaz de planejar a morte da própria filha. E por que o delegado disse ali? Não, a gente viu que não era um roubo e depois morreu, a pessoa foi morta. Não era um roubo seguido de morte. Sabe por quê? Porque ele deu na esposa 25 facadas. Põe no ar. Um crime passional e premeditado. Durante as investigações, a polícia descobriu que Bruno José da Costa planejava matar a mulher, Jéssica Ananias da Costa, há pelo menos 15 dias. E o mais terrível, a mãe dela, Célia Forte, de 46 anos, sabia de tudo. Tinha um caso com o marido da filha. A criança, filha do casal, estava na casa da avó, em Arapongas, o que possibilitou ao casal ficar sozinhos na casa para que ele pudesse cometer esse homicídio. Então isso evidenciou, se não a participação direta, pelo menos o conhecimento da mãe de que a filha seria morta pelo marido. Jéssica, de 22 anos, foi morta há pouco mais de uma semana com 25 facadas. Em depoimento, Bruno José da Costa contou que era amante de Célia Forte, mãe de Jéssica, há 4 anos. Para a polícia, a motivação do crime foi justamente esse relacionamento. O marido queria ficar com a sogra e enxergava a esposa como empecilho. É chocante, né? Porque todos os envolvimentos aí, a menina de 22 anos, na flor da idade aí, né, assassinada brutalmente, realmente impressionou bastante a todos os investigadores que trabalharam. Para despistar a polícia, o marido fingiu que a casa foi assaltada. Ele chegou a pagar R$500 para amigos desaparecerem com a faca e com o carro da família. Gelson Sabino da Silva e Bruno César Albino também foram presos por participação no assassinato. Bruno José da Costa é formado em Direito e deve ser transferido do mini-presídio de Apucarana para Londrina. Já a mãe de Jéssica não foi presa. O inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público, que poderá pedir a prisão dela. Mas ali, no meio desse drama todo, desse triângulo, né, triângulo de morte, na verdade, onde a Jéssica pagou por um amor clandestino, né, do marido com a própria mãe dela, a questão é, tem uma criança de 6 anos. E que destino tomará essa criança? Eu vou a Londrina com a repórter Daniela Calçavara, onde ela vai nos explicar, a Daniela, 2 ou 3 coisas. A primeira, com quem ficará a criança. Já houve a transferência? Isso tem pouca importância. A mãe, o Ministério Público, o promotor, vai pedir para a mãe ser processada por coautoria no assassinato?
Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Bom, vamos lá então. O pai da Jéssica, avô da menina, já entrou com pedido da guarda oficialmente da neta. Então, por enquanto, isso ainda não está decidido, mas ele já pediu a guarda da neta, sim. O Bruno já foi transferido aqui para Londrina, o pedido foi feito ainda na semana passada, até por uma questão de segurança para tirá-lo lá de Apucarana. E a outra questão é sobre o Ministério Público, né? Nós conversamos agora há pouquinho com o Evandro Delagnello, que é promotor em Apucarana, e ele nos informou o seguinte, que estava com o caso nas mãos há pouco mais de 2 horas. Então, esse inquérito foi concluído pela Polícia Civil de Apucarana na sexta-feira, só hoje que o Ministério Público recebeu o caso. Então, ele vai ainda se inteirar sobre isso, vai analisar, e ele tem 5 dias para decidir se oferece denúncia ou não e se pede a prisão da Célia Forte, que é a mãe da Jéssica, porque até agora o que a polícia diz é o seguinte, que ela tem um envolvimento indireto, ainda não dá para afirmar que ela tem um envolvimento direto. Agora, o curioso nesse caso é que o Bruno, no dia do crime, inventou uma história mirabolante. Ele disse para a polícia que o casal ia fazer uma viagem para fazer compras no Paraguai, tinha inclusive separado pouco mais de R$3.000 e disse que na hora da saída, no momento da saída, o casal estava ali na garagem já de casa, chegou um assaltante armado com uma faca, teria rendido os dois, foi muito violento, ele teria ficado amarrado, ela foi levada para dentro da casa e morta com 25 facadas. Já pelo número de facadas, os policiais desconfiaram de imediato. Eu estive lá em Apucarana, conversei com um dos investigadores e ele me disse que a cena do crime era mesmo terrível e que havia muita emoção, muita raiva nesse momento. Por isso a polícia logo desconfiou e chegou aí à versão correta de que o Bruno teria assassinado a esposa Jéssica.